Pra gente começar. Alô? Tá chegando o áudio aí? Massa. Pois não, vamos lá. Estão vendo o slide aí, bonitinho? Deixa eu ligar uma lâmpada aqui que já vai começar a escurecer. Eu vou colocar aqui logo um botão de campo de futebol. Porque o sol já está baixando e eu tô ficando sem luz. Pronto, vamos nessa. Gente, dentro da mesma lógica que nós debatemos aqui nas outras atividades, nós vamos tentar visualizar as principais condições de impacto ambiental observado. Só um minuto, deixa eu silenciar meu telefone para ninguém fazer zoada aqui. Pronto. Observados na agricultura, tá? É importante que a gente mencione desde já que o agronegócio, né, a agropecuária, sendo um tanto quanto mais generalista, ela é a principal atividade econômica do nosso país hoje. E quando eu falo principal, eu não falo da mais ocorrente, apesar de também ser. Mas é que hoje, do ponto de vista econômico, quem mobiliza as maiores cifras é o agronegócio. Quem tem entregue para nós de produção, de riqueza para a condição de Estado brasileiro é o agronegócio. Quando freamos a recessão, muito brevemente, de pouquinho em pouquinho, quem segurou o tijolo pesado foi o agronegócio. E meu discurso está parecendo um discurso de defensor, né? Mas não é exatamente esse o meu objetivo. É que vocês consigam entender que nós somos, entre aspas, reféns da agropecuária. Uma atividade estupidamente degradante, que precisaria ser feito com um estudo um pouco mais equilibrado e com práticas um tanto quanto mais sustentáveis, tá bem? E a primeira coisa que a gente pode mencionar aqui, dentre muitas, quando nós falamos na agricultura, está associado aos recursos necessários para um bom trabalho de plantio, colheita, produção, exportação e tudo mais. Então, os primeiros impactos associados. Primeiro, voltando à realidade de água. Adriel, eu partilho da mesma angústia. Principalmente quando eles exageram, no sentido de... Eles pegam uma pessoa escrevendo com lápis e diz que o lápis é tech, o lápis é agro. Aí inventa uma cadeia de produção, o tamanho do mundo, para chegar na caneta. Né? Isso me deixa angustiado. Mas o que me deixa mais angustiado não é nem a visão, sabe? Não é nem a visão. O que me deixa angustiado é porque eles fazem aquilo na certeza de que pessoas estão ouvindo aquilo e vão acreditar naquilo. Né? Mas vamos por partes. Pedro colocou, a Genô deu a dica de documentário muito bom. Sertão Velho Cerrado. Massa. Muito bom, muito bom.
Na discussão a respeito da agricultura, quando a gente fala em agricultura, a gente fala em plantio, né, a grosso modo. E o plantio, obviamente, tem a ver com recursos vegetais, que por sua vez é um ser vivo e por sua vez depende de água. Então não há como, por mais que nos esforcemos, conseguir visualizar a ideia da agricultura sem mencionar impactos nos recursos hídricos. Bem, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quanto mais se produz, agriculamente falando, mais água se gasta. E isso não é piada, isso é a coisa mais intuitiva que a gente possa pensar aqui em discutir. Falar em produção agrícola é falar em consumo exacerbadíssimo de água. E quando a gente fala em consumos de latifúndios e mais latifúndios, aliás, em produção de latifúndios e mais latifúndios de alguma linha agrícola, nós falamos em estratégias de irrigação, que já surge com uma tentativa de tornar um tanto quanto mais sustentável o uso da água. No entanto, dependendo de qual seja a estratégia agrícola, a estratégia de irrigação, nós geramos um conjunto de outros muitos problemas. A tarefa de irrigar um grande plantio deve ser pensada não somente na realidade de poupar água, que no cerne da discussão já é muita coisa. Pensar em poupar água já é um pensamento sustentável muito interessante. A ideia de que nós estamos poupando o recurso mais importante que nós temos, que é a tal da água. No entanto, as estratégias de irrigação elas podem trazer outros danos e outros impactos, desde desperdício em momentos em que eu não preciso irrigar, até condições de impacto de solo ou de águas, de superfície ou de profundezas. Vamos lá. Falando da irrigação propriamente dita, o primeiro problema que a gente pode ter é os processos de utilização excessiva de uma água periférica ao plantio, fazendo com que haja uma disponibilidade reduzida desse recurso em algumas regiões. Como assim? Se eu tenho um rio que corta dois ambientes e em um lado desse ambiente eu tenho um grande latifúndio agrícola, o desvio do curso do rio favorável ao plantio faz com que a outra banda seja desfavorecida. Concordam comigo? Faz com que a outra banda seja desfavorecida. Além do mais, as estratégias de irrigação dependem de condições de recursos hídricos muito bem controlados. Normalmente, águas não represadas ou até mesmo represadas, mas que tem uma condição de bombeamento mecânico para a distribuição dessa água, né? Muitas vezes eu preciso desviar o curso do rio para poder beneficiar aquela região de plantio. E dentro dessa perspectiva, o ato de irrigar em si foi pensado em poupar água, mas se esquecem de todo o artefato estrutural e as ações que são feitas para garantir essa irrigação. E essas ações podem levar a quadros de impacto. Outro ponto que é bem importante aqui, a gente dá uma ressaltada, é o favorecimento dos processos erosivos, principalmente em condição de solo. Quando a gente está lá irrigando, aquele jateamento, aquele gotejamento, ou a irrigação por dispersão, né, pode levar a uma condição de impacto de solo direto. Porque se aquele solo só tem aquele plantio, não temos mais nada que o proteja. E se levar em consideração que o irrigar, ele começa desde o início, desde o momento de semente, a gente pode levar em consideração que essa água em contato com o solo pode gerar todo um comprometimento da estrutura desse solo. E aí nós vamos discutir aqui, principalmente, as atividades de lixiviação, né? O lavar do solo, que já foi muito possivelmente, se é um grande cultivo, remediado, né, com intensivos agrícolas, e essa lavagem, essa lixiviação de solo vai entregar esses resíduos inorgânicos usados como adubo ou como corretores de pH do solo para
os mananciais de água, principalmente de superfície, mas em dadas conjunturas de plantio, lençóis freáticos, contaminando-os. Tá? Quando o processo de irrigação é um processo de irrigação com correção, quando aquela água já é uma água nutritiva, uma água nutritiva, eu posso ter uma condição de alteração de salinidade do solo. E aí a gente vai ter esse problema. Uma outra coisa que eu posso também levar em consideração a salinidade é quando o solo em si já tem uma condição salina muito característica e ele é lavado por processos lixiviantes típicos da irrigação, fazendo com que determinados minerais se concentrem em maior quantidade e outros sejam perdidos a partir do processo de lixiviação, fazendo com que aquele solo não se torne um bom solo para o cultivo. E eu posso ter, a partir de todas essas coisas que nós falamos, a contaminação dos mananciais circunvizinhos, né? A entrega de resíduos químicos que deveriam estar lá no solo e agora, com a água da irrigação, são entregues ao ambiente de águas, de rios ou de profundezas, no caso, os lençóis freáticos. Esses são problemas muitíssimo importantes. Tá bom? Isso, obviamente, deixando de lado a ideia de que haverá desperdício. Deixando de lado essa ideia. Supondo que o pensar da irrigação versa sobre o poupar o desperdício, nós vamos entrar nessa lógica de discussão entendendo que tudo deu certo. Então, nós não estamos desperdiçando, ainda sabendo que o desperdício acontece e acontece frouxo. Tá bom? Seguindo adiante aqui da nossa discussão, a gente consegue visualizar que as inúmeras estratégias de irrigação, elas podem beneficiar um ponto desses todos os impactos que eu citei, favorecendo a outros. Como assim? Eu posso poupar o desperdício de água, mas eu posso aumentar os quadros erosivos. Eu posso erodir menos o solo, mas eu vou desperdiçar muito mais água. Tá? Já que minha câmera está visual para vocês, vocês conseguem me ver, a luz está ok. Tá tudo ok, professor. Tá tudo ok? É porque, vez por outra, minha câmera está dando uma fechada, mas eu estou me sentindo tão numa TV, a luz está tão bonita. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos seguir. E aí, dependendo de como que eu decida como eu vou irrigar o meu plantio, eu posso intensificar um determinado impacto, obviamente reduzindo o outro. E no fim das contas, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que a gente precisa fazer é analisar YouTube profissional. Calma, que eu estou usando a câmera do meu laptop aqui, que é uma merda. Mas uma oportunidade não tão distante, eu vou botar a minha câmera fotográfica aqui me filmando, vocês vão ver. Ela em Full HD, 60 quadros por segundo. Vocês vão ver a coisa acontecendo como se fosse na televisão. Mas não é o motivo de hoje, da nossa discussão. Tá? Pois bem. E aí a gente tem que decidir quais as vias de irrigação eu vou adotar. E tudo isso tem a ver com qual o tipo de cultura, qual o tamanho do lote cultivável, né? Se é consorciado, se é rotacionado, se é monocultura. Acreditem, tudo isso influencia na escolha da estratégia de irrigação. Uma coisa que se tenta evitar, por exemplo, são essas irrigações por dispersão, tá? Porque acaba se tendo uma desproporcionalidade da entrega de água ao longo do, do plantio e, ao mesmo tempo, nós temos uma perda do recurso. Há um bom desperdício quando nós falamos em irrigação por dispersão da água. Tá bem? O que a gente consegue perceber também é as degenerações de solo, além do desperdício. Então, eu tenho formação de fossorocas, eu tenho formação de ambientes compactados. Gente, minha filha está se rasgando de chorar. Me dê 2 minutos aqui para eu entender o que está acontecendo. Rapidinho.
Voltei. Minha filha tá querendo vir aqui para fora dar aula para vocês. Aí tá gritando lá, e aí eu fui lá só dizer a ela que não rola. Ela vai estudar para fazer outra coisa. Tá? Pois bem, e aí eu tenho as condições de impacto de solo. Né? Temos também a ideia de que dependendo da condição do solo, se ele está muito compacto, ou dependendo da textura e da característica química desse solo, eu posso ter, então, a hipercompactação dele, eu posso ter o arrasto do lamaçal a partir dos processos de lixiviação, e eu tenho toda uma consequência da estratégia de irrigação que não foi devidamente planejada, ou se foi feita de muito mal feito, tá bom? E outra coisa que a gente consegue perceber também é a diminuição da disponibilidade do recurso hídrico para determinados ambientes, para determinadas condições. Por exemplo, o que vocês conseguem ver aqui nessa imagem, em especial esse ambiente aqui ao lado, é um rio seco, em decorrência do desvio de um rio maior que alimentava essa via fluvial aí. Dentro dessa perspectiva, a gente pode levar em consideração que nem sempre vale tudo para manter o agronegócio, certo? Nem sempre vale tudo para manter o agronegócio. Por 3 motivos fundamentais. Primeiro, a agropecuária é, dentre todas as atividades, aquela que nos entrega um consumo hídrico maior, em termos de relação custo-benefício. Como assim? Para entregar o que ela entrega, gasta-se tanto de água, porque a mineração gasta água pra caramba também. Mas normalmente é uma água, entre aspas, reaproveitável, porque não é uma água vital, como a gente chama. É uma água de lavagem, é uma água de barragem, é uma água para retenção. Então é um volume hídrico muito grande que normalmente se repete lá dentro mesmo. Quando a gente fala na agropecuária, essa água é uma água de consumo. E aí, nesse sentido, perde-se muito desse volume hídrico, tá bom? E outra coisa, quando a gente fala em cultivos muito grandes, necessariamente, esses cultivos são preparados próximo em uma fonte manancial. Porque senão eu teria que mecanizar por completo a distribuição de água. Então, grandes fazendas não são encontradas em centros urbanos. Quando são, é raro e nem é tão grande assim. Quando são, dispõem de recursos para comprar a água e receber essa água dentro de uma taxa de tributação, em uma condição de tratamento de salinidade muito específica, porque senão seria essencialmente o meu jardim de casa sendo aguado com a minha mangueira, tá bom? Isso é um problema. Um outro problema diz respeito os índices de pluviosidade. Esses rios, esses lagos, quando não chove, eles diminuem seu volume, o que faz com que a entrega da água para o processo de agropecuária como um todo também seja deficitário. E aí começam as estratégias de beneficiar determinados produtores a partir de estratégias de engenharia, como, por exemplo, o desvio de curso de rio. Desvio de curso de rio, falei rápido demais. Quando, por exemplo, eu preciso necessariamente desviar o curso de um rio para abastecer determinadas regiões. O intuito é entregar água para quem não tem água e o resultado é entregar água para quem consumiu toda a água que um dia teve. Conseguem pegar essa lógica? Existem algumas ideias voltadas a muitas práticas de desvios de rios que a gente viu e vivenciou durante um bom tempo, onde na prática o resultado não foi o esperado. Por exemplo, toda essa coisa do desvio do São Francisco tem se mostrado potencialmente bom para a população que precisa de água, principalmente nas regiões mais áridas, nas proximidades do Velho Chico, certo? Só que nós temos, pelo menos, 3 coisas a se discutir nesse entorno. Primeiro, a transposição São Francisco nunca terminou na sua integridade, certo? Não terminou. Ela começou, entregou-se algumas etapas muito simples, ainda não acabadas, mas funcionais, e a gente não finalizou, digamos assim, a transposição de São Francisco.
Esse é um problema. Tudo que se começa no Brasil tem uma condição de execuibilidade horrível. Não se estrutura um plano associado à grana, associado à matéria-prima, associado à mão de obra, de um modo tal que a coisa aconteça rápido. Tudo é muito burocrático, tudo é muito corrupto, tudo é muito demorado. Né? Nesse meio tempo, a realidade hídrica do São Francisco mudou. Não chove como chovia, parte do leito do São Francisco foi assoreado, né? Os volumes hídricos de São Francisco diminuiu, principalmente nas regiões em que se precisa mais de água. Né? Então, tudo isso é um problema que vai gerar um problema maior na gênese da correção. Veja, nós temos problemas pontuais que fazem com que a estratégia de correção do problema já não seja mais eficaz. Por quê? Porque demorou-se a se executar. Segundo ponto importante, o São Francisco, essa obra toda para desviar o São Francisco em alguns pontos, não vai solucionar o problema da seca. Porque assim como todo mundo, o próprio Rio São Francisco depende de regimes pluviométricos satisfatórios para manter em níveis altos ou minimamente altos. Tá bom? E um terceiro ponto importante é que alguns estudos indicam que hoje, quando eu digo hoje, na última década, São Francisco ele atingia no máximo, veja bem, no máximo 11% da população para quem a água deveria ser destinada com a obra. Veja bem, alguém chegou numa mesa, criou um projeto de transposição de São Francisco e disse, ó, esse projeto foi feito para abastecer todas essas pessoas que dependem de água. Hoje, se entende que o mercado por trás, os interesses por trás e como o projeto foi modificado, entregaria uma fatia de 11% de todos esses caras que inicialmente deveriam ser abastecidos. Por quê? Por N motivos. Não pode cortar por aqui por uma questão do regimento ambiental. É melhor cortar por lá. Não dá para cortar por lá, mas porque ficou muito caro. Eu vou ter que cortar por aqui. Cortando por aqui, eu já não abasteço essa cidade daqui. Tudo bem, uma população a menos, mas a gente pega aquela lá da frente. E nessa brincadeira de vai recortando e vai refazendo, no fim das contas, quase ninguém que precisa vai usar essa água. Ainda, além disso, há os índices de perda de água na indústria. Sim, sim. E ainda tem um detalhe importante. Estamos falando, gente, de Brasil. De Brasil. Quem me garante, supondo que o projeto funcione para 11%, que serão esses 11% que irão usar essa água? Consegue entender? Será que não tem um latifundiário aqui do lado com 2, 3 laranjas? Com 2 ou 3 laranjas? E aí eu começo a dar um empregoinho a esses laranjas, uma grana da minha produção, mas essa água agora não é deles, é minha. Até que ponto fiscalizar uma obra desse tamanho e a execução da entrega é viável? Será que a condição de Estado tem recurso para abrir um padrão de fiscalização grande desse tamanho? Será que os fiscais, se contratados, serão idôneos para fazer isso? A pessoa bota a polícia ambiental, bota o IBAMA. Como? Se o IBAMA está sucateado e a gente tem um governo que quer acabar com ele. Você consegue entender? O buraco é muito mais embaixo. Sim, sim. Na indústria, no processo na concessionária em si, no processo de distribuição. O Honesto está dizendo o seguinte, professor, você tira pelo seguinte, a água que chegaria no RN nem seria medida diretamente, pois ela cairia num rio antes de entrar no Rio Grande do Norte. Ou seja, nem há garantia de que o RN vai receber o prometido, justamente. Não há nenhuma garantia. Tá? Então, isso são problemas maiores que deveriam ser discutidos antes mesmo da primeira enxada bater no chão na hora que começamos a fazer a transposição. Lembra daquela discussão inicial que eu tive com vocês? Lá sobre o esgoto, sobre a ideia de saneamento, que eu falei muito rápido sobre a importância da estrutura de saneamento. Por que não se investe em saneamento de água e esgoto? Eu não vou nem falar no sentido amplo da palavra saneamento. Por que não se investe? Porque não dá voto.
São obras caras, demoradas, que por vezes começam no meu governo, mas se eu ficar 8 anos eu ainda não termino. E no fim eu não tiro proveito disso. Saca? E aí o que eu faço? Eu começo as obras, eu escavo, eu faço zoada para poder ganhar voto. E aí eu não tenho um retorno social. O dinheiro público foi investido e não traz retorno onde deveria. Onde deveria. No entanto, a transposição de São Francisco, por exemplo, é um problema que começou sem ser resolvido problemas que se somaria a esse. Antes de discutir a transposição de São Francisco, deveriam ter se discutido todos os valores de impacto associado com a distribuição, né, com os regimentos de consumo dessa água, com as leis que poderiam ser criadas ou reestruturadas para coibir desvios, tudo bem? A ideia era fazer com que todo o arcabouço legal e estrutural tivesse lógica. Depois, toda uma análise ambiental muito bem feita, para daí a gente jogar um trator para cavar as valas e começar a brincadeira, tá bom? Olha o que Boanés diz aqui. Ó. É uma obra tão enorme e desproporcional que é impossível que seja gerida pelo poder público, por serem itens de engenharia super caros e específicos. Que, diga-se de passagem, nós temos recursos para fazer esse tipo de gestão. O que nós não temos é, hoje, grana e desde sempre, boa vontade política. Tá? Se não fosse para ser assim, entregasse na mão do poder privado. Só que quando a gente fala de privatizações, nós estamos falando de um colonhado de chavões de acordos. Então, a empresa privada ela é tão corrupta quanto o nosso Estado. Então, acaba sendo 6 por meia dúzia. No fim das contas, só quem se lasca sou eu e tu. No fim das contas, é isso. Tá? Daria para se fazer dessa forma. Daria para ter pensado no projeto gigante a longuíssimo prazo e estruturando etapas mais curtas, aproveitando o potencial de irrigação de São Francisco. E eu nem estou levando em discussão aqui o impacto gerado pela simples transposição. Transponir um rio de um ponto a outro já é extremamente impactante, mesmo com todos os estudos de manejo feitos anteriormente. Eu não estou nem levando em consideração esse ponto. Eu estou falando sobre a execuibilidade e o retorno social da obra. Ela foi feita totalmente fora dos vieses lógicos e científicos, tá bem? O que faria com que, por exemplo, toda aquela água fosse gasta em condições semelhantes a essa aqui. E aí a gente terminaria impactando demais e retornando de menos, certo? Sem beneficiar quem de fato precisa, tá bom? Um outro aspecto muito importante, outros aspectos muito importantes, diz respeito à estrutura do próprio cultivo agrícola. Por exemplo, a condição de desmatamento associada a limpar o ambiente territorial para o plantio em si. Eu compro um lote, eu tenho algumas árvores, eu tenho capim, eu tenho umas paradas todas aí, que de repente, obviamente, eu não quero nada disso no meu lote, eu quero plantar soja. Então, pega trator e mete o cacete para cima, derrubar tudo aí, deixar meu solo livre para garantir o plantio da minha soja. Dependendo da estratégia de desmatamento, o problema não é nem tão somente o desmatamento. Se eu for desmatar a partir de estratégias de queima, eu já tenho uma poluição atmosférica, eu já tenho impactos diretos no solo. Tá? E é até mais barato queimar. Depois que queimar, eu pego 2, 3 tratores, passo ali, reviro o solo, pago um agrônomo, faço uma correção daquele solo e vamos nessa. Tá? Mas aí eu tenho um desmatamento, eu tenho um impacto da queimada, eu tenho uma alteração da realidade da biota de solo. Eu vou ter problemas de pluviosidade local, porque se a área desmatada for muito grande, o impacto na umidade relativa e na umidade absoluta daquele ar, os rios voadores, eles acabam por dispersar a água que transpirava ali, já não evapotranspira mais, e se ainda tiver alguma coisa lá, não necessariamente o retorno será continental e menos previsivelmente será naquela mesma região. Tá? Então, é bem sério essa coisa. O recorte do ambiente que vai ser feito, o meu plantio econômico, a minha
vale, meu Deus do céu, o meu lote de cultivo gera fragmentações de hábitat. E aí eu vou ter, obviamente, impactos diretos na biodiversidade, eu vou ter impactos diretos no equilíbrio das populações, eu vou impactar as cadeias tróficas dos ambientes lá, periféricos ao cultivo, eu vou ter efeito de borda, tá bem? Eu posso, inclusive, assorear rios, gerando impactos em ecossistemas aquáticos que, tecnicamente, não teria nada a ver com a condição do plantio em si, tá bom? Então, é muito, muito complicado. Muito complicado. Epa, volta. O empobrecimento do solo, a gente já sabe por quê, né? O cultivo vegetal natural mantém o equilíbrio da microbiota, a forma de desmatamento pode gerar impactos diretos naquele solo, as monoculturas que têm aí a torto e a direito nas grandes vias de produção empobrecem o solo do ponto de vista nutricional, tá? E eu posso chegar às condições de desertificação e erosão de solo a ponto de ser irremediável. Aquele cultivo vai ter que sair dali para outro canto e deixar o ambiente dar conta de todo o resto. E a gente entra no irmãozinho do agronegócio, a pecuária, né? A agropecuária é, então, a discussão chave de todo o problema. Gente, tudo bem até aqui? Opa, Andriel. O saneamento é uma questão pertinente. Verificou-se que resquícios de fezes na água de um poço daqui de casa, a partir de uma análise. Isso devido à presença de uma comunidade próxima. Olha aí, tá? Isso é fatídico, isso é fato. Não tem muito para onde correr, não. A gente tem muitos problemas associados a isso, né? E sobre saneamento é bom porque a gente tem um engenheiro aqui da Caerne e dá para a gente debater com muita propriedade a que passos anda o pensamento de saneamento de água e esgoto aqui do nosso estado. Não, Boneges? Fala com nós aí. Eu entrego mesmo. Eu entrego mesmo. Ora, bolas. Não, nem precisa. É uma questão de... Eu não quero que você debata o que está acontecendo. É antiético de sua parte fazer isso. Eu quero que você debata sobre o assunto, porque é uma coisa que você tem propriedade. É uma coisa que você tem propriedade. Eu quero que você fale como cidadão e não funcionário público. Tá? Sim, sim. Então é isso, gente. É preciso ter um pouco de cuidado. Essas discussões, deixa eu... essas discussões, e eu não estou falando dessa necessariamente água, ambiente e tudo mais. Existir o coliforme fecal na água. Sim. Sim. E teve algumas cidades da Grande São Paulo que estavam recebendo água com resíduos minerais típicos de terra. É como se o processo de tratamento não tivesse sido completo e a água chegou terrosa na, no, nas torneiras da galera. Sim, aí voltando ao que eu estava dizendo. Esse tipo de discussão, e eu não estou falando necessariamente nessa brincadeira de agropecuária, ambiente, exploração e tudo mais, eu estou falando essencialmente de discussões que envolvem vida, que envolvem recurso financeiro, que envolvem poder público, que envolvem qualidade de vida, apresenta realidades muito mais complexas do que exatamente isso que a gente costuma fazer. Dentro dessa lógica, filhotes, não dá para criar uma sistematização muito linear, no sentido, o problema é esse, a culpa é de fulano, nós vamos corrigir fazendo tal coisa e prender fulano. Não é bem assim, tá? Existem muitas outras coisas a ser discutidas para a viabilidade de determinados posicionamentos. E diferente do que se pensa, meu nariz, diferente do que se pensa, esse tipo de construção de discussão não é uma construção de minha opinião e sua opinião. Isso não é fato científico, isso é uma ciência. Executar uma obra passa por, entre muitas outras coisas, pensar em como essa obra vai ser executada a partir da execuibilidade técnica em si,
Mas qual é o retorno? Qual foi o prejuízo? Não financeiro, o prejuízo da execução em si. Para que isso está sendo feito? Tá? Essa é a ideia do pensamento sustentável. Entende o que eu quero dizer? Eu vou deixar ela aqui fora. Então, pessoal, é preciso avaliar tudo isso, né? O social. Vamos ver um amiguinho de papai? Olha, olha. Quem é essa princesinha aqui? Quem é? O bebê de painho. Então é preciso sim avaliar tudo isso, toda essa condição social e tudo mais. Então, turma, é isso. A ideia é pensar de forma multitemática. A ideia é pensar de forma multitemática para que se tenha uma construção de uma visão social. A gente não pode limitar o debate inteiro a dinheiro e produção. A gente não pode limitar a discussão inteira a dinheiro e produção, porque senão a gente acaba perdendo o fio da lógica ambiental. Porque se for para tirar dinheiro, é muito fácil pensar de uma forma lucrativa, de baixo investimento, de alto lucro, sem pensar no ambiente. É muito fácil fazer isso. Então é preciso ter um pouquinho de tato para essa lógica. Pois bem, falando da pecuária, que é o irmão do processo da agropecuária, né? Então a pecuária é o outro irmãozinho desse negócio. A gente discute essencialmente quais são os efeitos diretos da criação sobre o ambiente. E eu espero que vocês não se incomodem de eu estar dando aula com vocês com a minha princesinha no colo, né, papai? Ela está danado riscando aqui no quadro, está querendo virar professor. Então, pensar em criação pecuária do jeito que nós fazemos no Brasil é pensar essencialmente numa realidade de criação por confinamento. É pensar numa condição de criação por confinamento. Essa ideia de confinar indivíduos passa pela criação de espaço, passa pela criação de ambientes de pasto, passa pela criação de um ambiente voltado a dejetos, e regular, então, o tamanho do espaço destinado a cada um desses afazeres. Então, o primeiro grande problema da pecuária, Malu, escreva, vai, escreva. O primeiro grande problema da pecuária, então, filhotes, escreva, carro, tem a ver com ambiente estrutural, condição espacial mesmo. Cavalo, muito bem, pai. Cavalo. Então, passa essencialmente pelo pensamento de criar espaço mesmo, estrutura, para executar. Professor, Pois não? tá me ouvindo? Pode falar. Já que você tá com a participação especial aí, deixa eu dar uma ajudinha Sim. com o chat. É. Pedro tinha colocado que a gente escuta muito isso, especialmente quando vem um discurso
mais vegano ou vegetariano, que a carne ela consome muita água para ficar pronta. Só que aí eu fiz uma ponderação que do mesmo jeito que a carne de fato consome muita água, existe muita coisa no agro também que consome muita água. Uma banana para ficar pronta, soja, a gente às vezes vê um estudo de amêndoa, a amêndoa também pega muita água para ficar apta. E Sim, aí é justamente. importante a gente tomar cuidado porque passa tudo muito pelo uso consciente da coisa. A gente tem uma relação diferente com o consumo de, digamos assim, não se sentir obrigado em consumir o tempo todo esses produtos, ou pelo menos de uma forma tão desenfreada como há hoje. O grande problema, sabe, dessas discussões, já que você trouxe a ideia do veganismo e as relações de impacto atreladas ao consumo da carne, é que essas discussões elas terminam sendo extremamente reducionistas, né? Isso, Uma coisa é de eu chegar para vocês e dizer assim, pronto, é o que está acontecendo atual. Vou fazer uma analogia, mas eu acho que vocês vão entender, porque vocês são bem maduros para esse tipo de discussão. Eu tive o desprazer de acordar hoje e encontrar uma campanhazinha lá no Instagram de um pessoal dizendo que trabalhamos com eventos e com atividade comercial. Já são 4 meses de isolamento. Maldito governo do estado de não sei aonde, porque a culpa não é nossa, né? A culpa não é nossa. É claro que a culpa é nossa, né? É claro que a culpa é nossa. Quando eles dizem que a culpa não é deles, eles estão pensando exclusivamente no nicho econômico deles. Mas eles não estão lembrando, por exemplo, que parte deles estão na rua, aumentando o RT da infecção, né? E eles reduzem a discussão ao próprio umbigo. É mais ou menos a discussão vermelha e azul na política brasileira, é mais ou menos a discussão do que acontece em time de futebol, que é o meu e não é o seu, que foge totalmente da esfera global do processo de discussão. Então, não dá para dizer assim, eu defendo o veganismo por uma realidade econômica. É muito mais complicado aliás, é muito mais custoso você gerar carne. Não sei se é tão mais custoso assim. Pode até ser pelo nível de proporção de produção. Mas se esse for o argumento, você está olhando para o próprio umbigo com um argumento extremamente falho. Tá? Então, essa condição de espaço para a criação do confinamento que a gente está falando, ela tem uma realidade multifatorial, do jeito que você mencionou aí. Tá? Por exemplo, o Pedro falou aí, ó, minha dúvida era essa, porque penso mesmo que o agro também consome níveis absurdos de água. Sim, a gente precisa levar em consideração que a pecuária, por volume, se a gente pegar as mesmas proporções de produção, a pecuária produz um pouco mais, né? Porque o próprio processo de criação de gado envolve um pouco de agro, que é a consolidação do pasto, né? A condição de produção do pasto, que já é agrícola, né? Todas essas condições paralelas à formação da carne, ela é custosa. Ela é muito custosa. Mas, assim, a diferença não é tão grande. E, por exemplo, se você for levar em consideração que um grande cultivo agrícola precisa de investimentos de impacto, como, por exemplo, intensivos agrícolas de correção de solo, ou discutir com a gente a ideia de que não dá para fazer culturas hoje no Brasil do tamanho que nós fazemos para manter economicamente o processo funcional, sem investimentos em irrigação, em maquinário e tudo mais, termina que o impacto é meio a meio, cara. É a mesma coisa. É um sujo falando no mal lavado, no fim das contas. Eu entendo perfeitamente esses movimentos quando a visão é ideológica, assim. Eu penso dessa forma, então vou me comportar da forma que eu me sinto bem pensando. Tudo bem, é um direito que todo cidadão tem. Mas esse discurso, se for um discurso ambientalista econômico, ele nunca se enquadra esse debate porque fica muito polarizado. Não é código binário, gente, 1 e 0 não. Existe o 1, mas existe o porquê é 1, e existe o 0 dos vários porquês e também ser 0. Essa discussão é muito mais ampla, tá bom? Muito mais ampla. Enfim, seguindo levando em consideração tudo isso que a gente falou, a visão geral dos impactos associados à pecuária, então, passa primariamente pela captação de espaço. Tá? Nós precisamos de áreas, e muitas grandes áreas, para a criação de confinamento.
E o que é interessante se entender é que quando você vai criar gado e precisa de uma determinada área para ele ter espaço de circulação, você tem quase que a mesma área ou mais só para cultivo de pasto. Ela está gostando dessa conversa bonita. Já deu uns 3 gritos aqui dentro, que ela aprendeu essa agora. Ela pega minha cadeira de escritório, quer que eu bote ela e sai andando pela área, empurrando ela assim, igual um carrinho. Ela tem um velocípede aqui, mas ela quer saber da cadeira. Pois bem, nós precisamos de uma área muito maior, muito maior, porque eu preciso também de uma área cultivável para garantir a produção do pasto, que já leva também à somatória toda a discussão da agricultura que a gente falou agora há pouco. Um outro aspecto importante é que a criação de gado ela está associada também ao mercado exterior. Ou seja, nós estamos falando em fazer carne, fazer, entre aspas, carne, para garantir o sustento de um mercado que nem é o nosso. Porém, esse gado está sendo criado no nosso território. Então, todo o impacto fica conosco, parte do dinheiro fica conosco, e eu digo parte porque não é a maior fatia, mas a boa carne está indo embora. A boa carne está indo embora. Tá? Então, em algo no entorno de 30 anos, ou mais um pouquinho, nós devastamos uma área do tamanho da França, no seio amazônico, para dar lugar a pasto. Então, você tem que ter uma noção de que nós estamos apagando uma história ecológica para plantar grama. Nós estamos derrubando. Vamos, pai, meu amor. Nós estamos derrubando florestas, árvores de 40, 30 metros com potencial ecológico extremamente funcional para plantar gramíneas e dar de comer a boi. Quando é assim, às vezes é pior. Nós estamos derrubando essas árvores para garantir espaço para o gado se manter funcional. Entende? É bem complicado essa análise. Bem, além disso, a condição da pecuária... Papai, senta aqui. A condição pecuária, ela envolve condições de poluição. Por quê? Porque a eructação do gado... Gente, só um minuto. Rapidinho, jogo rápido. Meu Deus. Saúde, Pedro. Calma, respira. Vai dar tudo. Isso foi mal. Não, Tava sem ligado. problema. Pois bem, minha filha roubou minha cadeira, então vai aqui em pé mesmo. É legal que eu me sinto na aula. Ó, presta atenção. Dentro dessa perspectiva, voltamos a falar do impacto, só que agora o impacto atmosférico, né? A eructação do boi, o arrotinho do boi, emite grandes quantidades de metano. E esse metano, como a gente já discutiu em outras oportunidades, é uma fonte de aquecimento, é uma via de aquecimento muito significativa. Nós estamos falando aí de uma condição de aquecimento, né? Porque eu tenho uma via de emissão de carbono muito aquecedora, certo? Seguindo adiante aqui com a nossa discussão, um outro problema do cultivo, da produção pecuária tem a ver com a compactação do solo, né? Então, por condições de pisoteio direto, esse solo vai ficar compactado. Isso é impactante para o solo, que de forma indireta
não é exatamente um problema, né? Porque para a pecuária a gente não precisa de grandes espaços cultiváveis no ambiente de criação. Normalmente são ambientes paralelos, mas ainda assim é uma condição de impacto, tá? E ainda com inserir tudo isso, tem o empobrecimento do solo. Dá para pensar aqui em uma condição de erosão do solo, tanto pela condição do pisoteio, quanto pelas estratégias de consolidação do pasto, né? E eu posso ter também a contaminação dos mananciais de superfície e de profundezas, devido essencialmente ao transporte de dejetos desses animais para o ambiente da água, tá? Então, a pecuária ela tem um pouco desse problema. Falando então da pecuária a partir do seu abraço com o agronegócio, nós podemos pensar na necessidade de manter o agronegócio, de manter a condição pecuarista baseada numa alimentação de pasto. O que faz com que, obviamente, eu precise realizar plantios. E aí toda aquela história de liberar espaço para o plantio, a partir de queimadas, né? de devastação de grandes áreas para plantio, tudo isso é extremamente aplicável também à realidade da pecuária. Tá? Muito aplicável à realidade da pecuária. E aí a gente coloca aqui um pequeno desenho provocador, de fato. Provocador, de fato. Nós estamos discutindo aqui, essencialmente, o desmatamento amazônico e estamos atrelando o desmatamento amazônico à conjuntura da pecuária. E isso não é à toa, tá? A gente sabe que boa parte dos impactos de desmatamento da Amazônia hoje não está associada nem ao garimpo ilegal, nem à condição da extração de madeira ou produtos derivados da madeira. Na maior parte da situação que a gente observa hoje, o que está devastando a Amazônia é espaço agrícola pecuário. Nós estamos cavando espaços dentro da Amazônia legal para continuar o crescimento de produção de carne em algumas plantações. Mas, essencialmente, é a pecuária que causa essa confusão todinha aí. Por isso, um pouco disso que vocês estão vendo no quadro. Se você já comeu a sua Amazônia hoje. Parece muito um discurso defensor, né, do movimento veganista, mas não é exatamente isso, não. Isso aqui é um pensamento ecológico. Nós produzimos muito mais carne do que precisamos e todo esse avanço da produção em cima da realidade ecológica da Amazônia está diretamente ligado com essa necessidade de produzir cada vez mais. Então, se nós produzíssemos para o mercado interno e de forma minimamente equilibrada para o mercado exportador, não haveria a menor necessidade de dia após dia a gente estar destruindo o maior patrimônio ecológico do mundo, que é a Amazônia, onde boa parte dela, a Amazônia Legal, está dentro do território brasileiro. Então é de nossa responsabilidade. De nossa responsabilidade. Oi, papai. Quer desenhar? Não. Entendido aqui, crianças? A, B. Chegue, papai. Bora. Malu. Uhul. Pegue, vai desenhar. E aí, a gente continuando a nossa discussão, chegamos nos efeitos de poluição atmosférica, tá? A gente dá uma passeada aqui em mais vias de pensamentos de impacto ambiental a partir das práticas antrópicas. Queridos, a nossa atmosfera, ela tem uma fração de gases muito grandes, mas existem alguns destaques importantes, né? E quando a gente destaca os principais gases da atmosfera, nós temos ali o oxigênio e o nitrogênio, predominando o nitrogênio, como gases naturalmente observados na nossa atmosfera. No entanto, quando a gente envolve a discussão antrópica, as vias de poluição,
nós adicionamos a esse bate-papo uma porrada de outros gases que, tecnicamente, não seriam emitidos à atmosfera ou seriam emitidos em quantidades bem menores se fossem esperadas por vias naturais, tá? E aí nós temos essa pizza gigante aí, nos indicando alguns desses poluentes, como o monóxido de carbono, alguns hidrocarbonetos e toda uma outra gama de gases típico da forma de produzir da nossa sociedade. Quer seja a emissão desses caras em toneladas e mais toneladas pelo processo de indústria, quer seja pelo uso cotidiano de motores de combustão interna e por aí vai. As principais atividades que estão atreladas a essa contaminação, melhor, a essa poluição, corresponde ao uso de combustíveis fósseis, tá? Então nós temos uma porrada de metano, uma vinda metano de dióxido de carbono e monóxido de carbono, vinda do consumo dos combustíveis fósseis. Nós temos a queima do lixo, quer seja uma queima controlada lá nas estações de manejo desse lixo, quer seja uma queima feita no quintal de casa, né? Nós temos condições de emissão de dióxido e monóxido de carbono a partir dos incêndios, quer sejam eles naturais ou artificiais, né? Nós temos todas as situações de produção de energia com as termoelétricas e hidrelétricas. Nós temos também as práticas da agropecuária que envolve queimadas, né? E envolve também a emissão de metano a partir da pecuária e outras coisas mais envolvendo as diversas vias de produção industrial. Tudo isso contribui muito diretamente com os impactos de atmosfera mediante a emissão de gases poluentes, tá? E aí eu trouxe para vocês de forma muito rápida uma coisa que normalmente vocês estudam lá na química ambiental e com certeza vão discutir isso com os professores de química de vocês. Alguns dos gases poluentes de extrema relevância para a nossa discussão, por exemplo, o monóxido de carbono. Não é novidade para nenhum de vocês que o monóxido de carbono ele está associado a problemas respiratórios diretos, né? Como assim, professor? Vamos, papai, chegue. Como assim, pai? Como assim, professor? Assim, nós estamos falando de um gás que interage diretamente com a hemoglobina, gerando quadros respiratórios deficitários. E a gente sabe que a entrega excessiva de monóxido de carbono faz com que ele venha competir com o oxigênio lá na nossa hemoglobina. E essa distribuição de gás respiratório comprometido leva a problemas respiratórios, falências do processo respiratório, levando à morte, tá? A gente tem também uma condição de toxicidade quando esse gás ele está associado a algum outro veículo, como, por exemplo, a água. Ou ele reage combinando-se com outros compostos químicos, formando complexos químicos tóxicos, tá bom? Então, isso é um problema bem sério. Normalmente, o monóxido de carbono ele é enviado à atmosfera a partir de toda uma discussão de uma combustão incompleta, principalmente de motores, né? Então, nós estamos mandando para a atmosfera quantidades bem significativas de monóxido de carbono, ainda que toda a estrutura de engenharia de um motor de combustão tentem, a partir de catalisadores e afins, diminuir essa emissão, mas ela acaba sendo inviável. A gente não consegue tirar tudo do que deveríamos tirar, tá bom? O dióxido de enxofre ele está muito associado à queima de diesel, né? Queima de diesel, de resíduos sulfídricos. E aí eu consigo perceber muito isso quando eu queimo óleo cru nas indústrias, né? O carvão mineral, vez por outra eu consigo pegar alguns contaminantes desse carvão que emite enxofre e o óleo combustível típico, tá? Vocês conseguem perceber que esse cara,
ele vai passar, obviamente, a ser disperso na atmosfera e, obviamente, entrar nas suas vias respiratórias a partir da inalação, dele junto ao ar que respiramos. Pega ali o brinquedo para brincar, para Mesmo com os filtros, ainda há emissão mínima pelos veículos, mas grandes vilões também são a indústria. Muito, muito importante essa colocação. Tá? Muito importante. Tá bom? Uma outra coisa em que os gases sulfídricos são muito bons é em combinar-se com a água e precipitar junto com ela, formando chuvas acidificadas. Né? Formando chuvas acidificadas. Ai, papai. Quem é esse bebê bonito? Quem é esse bebê bonito? Vai lá, então, pegar o brinquedo para a gente brincar? Formando então as precipitações ácidas, né? As chuvas ácidas. O dióxido de nitrogênio ele também está associado à formação das chuvas ácidas e todos os processos de todas as consequências resultantes dessa acidificação de chuva. E normalmente as chuvas ácidas elas têm como bloqueio, melhor, quando o problema é direto, o bloqueio da ação Vou pegar um brinquedo para brincar lá. Então, todas essas acidificações, elas estão atreladas a todo o problema do ambiente ácido sobre a estrutura de solo. Então, quando a gente entrega essa acidificação toda ao solo, nós prejudicamos a ação direta dos micróbios que garantem a fertilidade desse solo. Bom, pessoal, eu vou falar agora uma contribuição para a aula, né? Que existem tintas que elas conseguem captar o gás carbônico e transformar ele em sais. Isso foi um teste que existe na Itália, no túnel Umberto, que tem 9.000 metros de comprimento. E essa tinta ela é feita a partir de um princípio fotocatalítico. Através da luz e através desse princípio, ele consegue transformar o gás carbônico em sais, reduzindo a emissão do gás carbônico em 50%, o que foi possível uma percepção durante pessoas quando caminhavam no túnel, que realmente conseguiu diminuir o gás carbônico naquela passagem do túnel. E é isso. Valeu.
Pois bem, e aí toda essa condição ácida, ela está atrelada à degeneração da qualidade do solo. Porque a acidificação do solo dificulta, dentre muitas coisas, a consolidação das raízes da vegetação. Isso tem a ver também com a mortandade dos micróbios que ficam lá naquele solo, mantendo o equilíbrio nutricional inorgânico. Mantendo o equilíbrio nutricional inorgânico daquele solo. Fora todos os prejuízos atrelados a essa acidificação, como degeneração de monumentos, né? Deterioração de pinturas, de casa e carros e afins. Tudo isso atrelado à chuva ácida. Os principais gases poluentes também estão associados a fenômenos paralelos. E aí eu já citei aqui para vocês quais são as consequências diretas da chuva ácida, tá bom? Para ambiente vivo, quer seja ele de solo, quer seja ele de terra ou de água. Então eu posso ter um impacto de acidificação a partir das chuvas do ambiente aquático que vai deteriorar a base da cadeia trófica naquele ambiente. Então o fitoplâncton, ele pode ser prejudicado e o resultado disso tudo é um desequilíbrio na cadeia trófica aquática, que é um problema muito sério, tá bom? Bem, então, de um modo geral, a gente já discutiu sobre todos esses efeitos de impacto direto da chuva ácida sobre o ambiente, tá? Um outro problema bem típico da alteração da atmosfera são as inversões térmicas. Então, eu tenho uma sobreposição de ar frio sobre o ar quente, gerando problema nas convecções atmosféricas, fazendo com que haja uma retenção de poluentes no ambiente mais próximo ao solo. Nós não temos a dispersão do poluente como deveria, tá? Nós terminamos por ter uma condição de retenção dos poluentes em zonas mais próximas dos seres vivos. E aí, nesse sentido, nós temos toda uma dispersão, aliás, toda uma condição favorável a problemas respiratórios ou qualquer problema atrelado a essa condição de poluição, tá? Então, aqui, ó, o que acontece nos quadros de inversão térmica? Nós formamos um sanduíche de ar frio, né? Ao invés de eu ter as convecções esperadas típicas de uma variação térmica especificamente esperada para essa condição da atmosfera, nós temos uma retenção de ar frio em condição superior, retendo com o ar quente todo o ar frio que está aqui embaixo. O ar frio mais denso não deixa o ar quente subir, e o ar quente que está aqui no meio mantém o ar frio lá embaixo, que não consegue subir porque ele não aquece. Ele vai ficar sempre em uma temperatura aquém da camada mais quente, retendo os poluentes naquele ambiente. Esses são efeitos típicos de ambientes urbanos, tá? São efeitos típicos de ambientes urbanos, principalmente de baixa arborização, baixa umidade e, principalmente, situações de ambiente urbano muito próximo à condição industrial, tá? Então, é importante a gente ter isso mencionado aqui. Falando um pouco de poluição hídrica, apesar desses pontos de poluição aqui já ter sido direto ou indiretamente discutidos nas outras oportunidades, falando um pouco de poluição hídrica, tem uma coisa que normalmente cai muito na prova de vocês, que é essa coisa de eutrofização. A eutrofização é uma condição de impacto de mananciais de superfície que tem a ver com a sobrecarga nutricional desse manancial, advindo de ambientes de terra. Como assim, gente? Como assim? Pronto.
Deixa eu pegar minha cadeira aqui de volta, porque Tarsila veio, conseguiu ficar com o Malu, e agora eu posso só dar aula. Só dar aula. Porque eu tava falando com vocês, aí corria, pegava ela, tomava um negócio da mão dela, vamos continuar. Ai. Pronto, voltei. E esse processo de eutrofização, ele é uma cascata de desequilíbrio que deriva essencialmente, da entrega excessiva de resíduos de nitrogênio e de fosfato, principalmente, lá nas nossas águas. E por que isso é tão preponderante para a ocorrência da eutrofização, professor? Porque a eutrofização nada mais é de que um desequilíbrio na biota daquele ecossistema aquático. Ou seja, eu vou ter um desequilíbrio no crescimento de determinadas populações. E é óbvio que a gente consegue perceber esse desequilíbrio a partir da hiperprodução, da hiperreprodução de determinados micróbios que dependem muito intimamente desses nutrientes. Então, veja bem, a gente aduba pra caramba de modo inorgânico o solo, certo? De modo inorgânico o solo. E aí, por lixiviação, esses nutrientes vão lá para as águas. Lá nas águas, os micróbios, que são base da cadeia trófica, né? O plâncton, as microalgas, têm esse excedente nutricional e eles não fazem reserva nutricional. Então, eles compensam o excedente nutricional reproduzindo-se. Então, na prática, muito nutriente é aumentar a população desses micróbios e eles formam uma espécie de filme biológico de superfície. Uma porrada desses micróbios de superfície. O que vai acontecer, então, é que esses caras não vão permitir, por exemplo, que os feixes de luz atinjam ambientes um pouco mais profundos dessas águas. De maneira tal que os seres autotróficos daquela região, que eram os fornecedores de oxigênio para toda aquela massa de água, vão morrer. E aí, morrendo, aquele ambiente mais profundo daquelas águas fica propenso à atividade decompositora das bactérias aeróbicas. Bem? Que vão consumir aquilo que restou de oxigênio, fazendo com que os indivíduos que vivem naquela água morram por anoxigenose. Elas vão viver em ambiente por falta de oxigênio. Morrendo, então, eu entrego todo esse substrato orgânico morto às vias de decomposição anaeróbias. E aí eu tenho todo um comprometimento daquele manancial com sobrecargas de gases que irão reagir com aquela água e irão compor uma situação química imprópria para a maioria das formas de vida aquáticas. A gente chama essa cascata aí de eutrofização, tá? E a eutrofização ela é mais comum do que a gente imagina. Nós temos lagos e lagoas e rios importantes e extremamente conhecidos que estão submetidos, estão sofridos a partir dessa realidade de impacto. Tá? A Lagoa da Pampulha e Rio Tietê, para mim, são os dois exemplos mais típicos, os dois exemplos mais táteis, dentre todos os que nós temos. E tratando-se especificamente do Rio Tietê, nós temos uma condição de impacto quase irreversível. Né? O Rio Tietê é essencialmente um rio morto. Tá? As formas de vida que ali habitam, do ponto de vista do ponto de vista macro, né? Peixes ou coisas desse tipo, são extremamente raros, tá? E normalmente impróprios para consumo ou comercialização. O Rio Capibaribe também é meio sofrido, né, Pedrão? O Rio Capibaribe é meio sofrido também. Tá bem? Então, esse é o quadro de eutrofização. Uma outra condição associada à poluição das águas é a hiperprodução de micróbios amensais que vivem nas águas. Então, eu tenho a maré vermelha
como resultado da hiperprodução de algumas algas dinoflageladas em decorrência da poluição das águas onde elas estão. Então, é um efeito muito parecido com os efeitos de eutrofização. Só que o que vai acontecer na situação em questão é que esses micróbios, eles liberam substâncias químicas que estão associadas ao seu comportamento amensal, fazendo com que, então, os peixes, por exemplo, que se alimentam dessas águas, morram. E gerem todo um comprometimento de uma cadeia trófica que dependia tanto dessas microalgas como desses peixes. Tá? Então, a maré vermelha é um fenômeno que aconteceria naturalmente em tamanhos, em proporções controladas, que se exacerba quando nós temos uma condição de poluição muito típica de ambientes que recebem dejetos orgânicos de esgoto nitrogenado, né? Dejetos orgânicos nitrogenados lá do esgoto, ou que estão em regiões pré-industriais ou próximas a situações de lavouras de grande porte. Porque esses adubos inorgânicos, quando lixiviados, acabam chegando aí e alimentando essa condição de impacto que nós discutimos. Tá bom? Seguindo a nossa brincadeira, nós entramos numa discussão de impacto, que é a ideia da perda de biodiversidade. Mas antes disso, crianças, alguma dúvida? Há necessidade de a gente repassar alguma coisa? Além de tudo, me desculpem, tá bem? Essa é uma das desvantagens do home office. Bom, eu tenho uma neném pequena, eu tenho que dar atenção a ela. E, inclusive, ela está aqui feliz da vida, mas ela está num dia bem agitadinho. A mãe dela estava na terapia, também online, então a gente acabou perdendo um pouco do controle, mas deu para desenrolar. Me desculpe aí qualquer coisa, mas está tudo ok. A participação dela foi ótima, foi. Ela é uma fofa, mas ela não está muito simpática hoje não, tá bom? Quando ela estiver mais simpática, eu fico mais tempo aqui com ela no colo, dando aula com vocês. Né, papai? Né, painho? Essa sombra grande que vocês viram passar aqui era minha esposa, tá? Tarsila, o nome dela. Pois bem, com relação à biodiversidade, eu coloco sempre a discussão da biodiversidade no topo da discussão, porque todos os impactos que nós falamos aqui refletem diretamente na condição de biodiversidade. Então, termina que essa nossa discussão é uma mera formalidade, tá bem? A gente já, essencialmente, debatemos muito sobre o impacto da biodiversidade a partir dos efeitos de ação antrópica. Tá bom? Entendendo primariamente o que é a biodiversidade, é justamente o que o próprio nome sugere ser. A diversidade de seres vivos contidos em um determinado fragmento de ambiente. Bem? E toda a vida que nós temos algum impacto de desequilíbrio sobre os seres vivos, isso resulta, obviamente, em um desequilíbrio de biodiversidade. Alguns fatores que estão associados a esse desequilíbrio, voltando ao tópico de impacto de redução, tá bom? Então, nós temos aqui o que leva à redução da biodiversidade. Nós precisamos entender, antes de tudo, deixa eu dar uma parada e voltar um pouquinho, que a biodiversidade ela é tão grande quanto a realidade de ambiente. Como assim? Quanto maior a biodiversidade, mais variantes ambientais eu preciso ter para que todos esses nichos ecológicos estejam em condição de equilíbrio. Tudo bem? Esses diversos ecossistemas, ou até mesmo grandes ecossistemas muito diversos, precisam de uma realidade biótica e abiótica equilibrada. As variantes de impacto ambiental perturbam, no geral, condições favoráveis à sobrevivência de inúmeros desses seres vivos. De inúmeros desses seres vivos. Fazendo com que muitos deles sobrevivam, mas muitos deles também morram. Trazendo, então, esse equilíbrio melhor, essa biodiversidade para níveis mais aquém. No entanto, quando nós falamos essencialmente do impacto sobre a biota, nós temos alguns fatores fundamentais que são tipicamente associados a essa redução de biodiversidade. Por exemplo, a entrega e disponibilidade
de espécies exóticas. O exotismo de espécie ele é extremamente brutal para o equilíbrio do ecossistema. Porque quando a gente pega uma espécie de um outro ecossistema e trazemos ele para cá, nós normalmente trazemos só ele. Nós não trazemos as variações do ambiente que regulam o seu crescimento, como, por exemplo, temperatura, água, pluviosidade, né? regimes de intervalo de seca e chuva, predadores naturais e tudo mais, fazendo com que eles se insiram nas cadeias tróficas desse novo ambiente de uma forma um pouco, entre aspas, metida. E isso pode gerar um quadro de impacto, que por vezes é muito grande, muito severo, e outros não tanto. Papai vai já, amor. Papai tá indo, peraí, rapidinho. Deixa o papai terminar aqui com o amiguinho dele. E aí, quando eles têm uma condição de impacto mais ameno, dá para esperar um equilíbrio sendo reconstruído, obviamente em nível de diversidade muito particular. Mas quando esses caras são muito brutalmente inseridos a esse novo ambiente, o impacto é muito severo, a ponto, inclusive, de, por vezes, gerar a extinção de algumas espécies. Então, a gente trouxe aqui 3 exemplos típicos de exotismo de espécie. Tá? O mexilhão dourado, que é uma iguaria, mas é extremamente complicado de controlar a sua taxa de crescimento em ambiente não natural. A abelha africana, que a gente comercializa o seu mel, tá? E o caramujo africano, que é uma praga. Caiu 10 minutos de chuva, a gente tem 300 desses caras lá. E alguns deles, algumas espécies desse mesmo gênero, são vetores de algumas doenças, o que é um problema, tá bom? Isso que vocês estão vendo aqui é uma condição, uma praga de mexilhão dourado resultante da hiperaclimatização desse cara nesse ambiente. Esses caras vinham nas águas de lastro de determinados navios e começaram a se alojar nas águas do nosso litoral. De maneira tal que eles se reproduziram tanto, e saíram ocupando tudo quanto era canto. Desde turbinas da casa de máquina de outros navios ou embarcações, até leitos de alguns rios, bloqueios de turbina de hidrelétrica, mas vejam só, né? Porque esses caras são mexilhões de ambiente transitório, né? De ambiente transitório. Nós temos aquela transição rio-mar, cuja salinidade é devidamente controlada, então você consegue perceber esses caras em rios que são salinizados, tá? Ou em condições de represa, cuja salinidade começa a aumentar gradativamente. Então, ele é uma praga, se reproduz com espirro, o que é um problema. Um outro problema Professor, pois não? Para complementar esse caso de introdução de espécies exóticas, um caso que eu vi foi da fazenda do Pablo Escobar, aquele traficante que foi morto. Ele tinha uma fazenda e ele trouxe espécies exóticas da África, por exemplo, os hipopótamos. E quando ele morreu, a fazenda ficou entregue às baratas praticamente, e a reprodução desses hipopótamos foi tão grande que eles ultrapassaram as fronteiras da fazenda e viveu normalmente nas cidades assim próximas da fazenda. Sim. Eu vi algo parecido, eu não sei se foi no Fantástico, teve uma matéria a respeito disso, sobre Pablo Escobar, na realidade, de um modo geral, e apareceu umas coisas sobre isso aí. E eu vi também um documentário, faz muitos anos, ele ainda era o cara, né? O cara do narcotráfico, que falava um pouco desse gosto peculiar que ele tinha por animais, principalmente africanos. E como o painel ecológico africano, em certo ponto, parece muito com o nosso que eu digo América Latina, daria para trazer muita coisa, e ele investiu muito nessa loucura. Mas eu tive como impacto direto essa coisa dos hipopótamos aí, isso é cruel. Outra coisa que também acontece, só que agora em menor número, porque a gente só tem 3 representantes desse aqui no Rio Grande do Norte, foi a estratégia de trazer os baobá africanos para aqui para o Rio Grande do Norte. Eu não sei se vocês sabem quem são os baobá, mas quem assistiu o Rei Leão já viu aquelas árvores gordas, bem grandonas, que aparecem no filme. Pronto, aquilo é um baobá. Sim. Na Nísia Floresta tem um também. Pois bem, um dos 3 está lá em Nísia.
né? Que alguns turistas chamam de árvore do amor. E a galera fica reclamando porque tem uma praia dessa que tem uma árvore que parece o coração, que também chama-se árvore do amor. Aí fica essa discussão besta de turista. Mas, enfim, o que a gente consegue perceber, por exemplo, no representante, no espécime lá de Nísia, é que é uma espécime muito menor do que o potencial de crescimento daquela árvore. Porque ainda que ele tenha conseguido se manter aqui no Rio Grande do Norte, nós não entregamos exatamente todas as variantes do nicho ecológico que ele precisa. Porque, bem ou mal, África é África, Rio Grande do Norte é Rio Grande do Norte. A gente não tem as mesmas características em 100% da situação. Tá? Sim, Boanerges. O outro está lá na São José, aqui em Natal. E tem um outro, eu não lembro exatamente onde é. Tá? Mas parece que lá no centro da cidade tem um também. Eu não sei exatamente onde fica. O baobá em si, além de largo, é muito grande, né? Só que os daqui, eles são, pelo menos o daqui da São José é grande, mas não tanto quanto deveria ser na condição in situ, né? In natura. E o Diniz, ele é baixinho, mas ele é bem largo. Então, a gente vê em reflexo do desenvolvimento como o ambiente, apesar de próximo, não igual, interfere no crescimento. Mas ainda bem que a diversidade, aliás, a abundância é pequena. Porque são plantas que consomem uma quantidade de nutriente absurda. Seria um impacto muito grande para toda a vegetação no entorno. E ainda bem que todas elas estão em ambiente urbano. Eu digo ainda bem porque, além de deixar o ambiente urbano mais bonito e ecologicamente mais equilibrado, nós não temos muitos outros seres que irão competir com o baobá. Mas existem muitos outros problemas associados à inserção de espécie exótica. Tá? As fragmentações de hábitat, elas estão atreladas a ações de devastação mesmo. Então, quando eu tenho uma fração de ambiente equilibrado, um hábitat muito bem equilibrado, e por algum motivo eu precise cortar esse troço em frações, eu gero os fragmentos de hábitat, que levam a muitos efeitos de devastação sobre a biodiversidade. Primeiro, o devastar, o recorte desse hábitat em si, já mata uma porrada. Segundo, é que dependendo do que venha a ser executado pós essa fragmentação, nós temos os famosos efeitos de borda, né? Então, quando vocês olham, por exemplo, uma coisa como essa aí, ó, a morte de polinizadores como a abelha é também uma perda, né? Sim, uma perda muito significativa. Ou até mesmo o crescimento excessivo de algumas espécies de abelha em detrimento de outros insetos polinizadores, selecionando quais as espécies vegetais vão se manter vivas e matando outras. Então, isso é um problema muito sério, Boanerges, muito sério mesmo. Então, nesse sentido, pessoal, ó, quando a gente pega um fragmento como esse, a gente consegue entender que, em tese, os seres vivos que aqui estavam poderiam transitar livremente por toda a área. E agora, eles perdem o sentido de transitoriedade. Eles não conseguem mais perceber que daqui para lá é a mesma continuidade que eles viveriam. E, por vezes, na tentativa de explorar o outro lado, eles morrem aqui no meio do caminho por famoso efeito de borda. É o que mais ou menos acontece quando a gente abre uma clareira para fazer uma estrada no meio, né? Por exemplo, eu ia falar da Roberto Freire, mas vocês são muito novos, apesar de eu também ser bastante novo, mas quando se fala da idade da Roberto Freire, é claro, mas eu ainda vivenciei um pouco disso. Mas hoje em dia dá para vocês perceberem isso muito fortemente com a Olavo Montenegro. Eu não sei se vocês conhecem Nova Parnamirim, mas se vocês vão ali naquela principal chamada Maria Lacerda Montenegro, lá no final, pega-se à direita para dar lá no bairro da Copab. Se você seguir direto, você cai dentro de Cajupiranga, lá em Parnamirim. Aquela rua é chamada de... chega? Olavo Montenegro. E aquele corte é um corte de fragmentação muito recente, apesar de já estar tudo muito habitado, explorado e tudo mais. Mas é muito comum mesmo, vocês passarem ali e ver bichos correndo de um lado para outro da pista, né? Raposas, iguanas, tijuaçus, aqueles lagartinhos bem esquisitos, né? Essa galera toda aí sendo estraçalhado pelos carros, causando acidentes, alguma coisa desse tipo. O acesso ao aeroporto também, que é um recorte novo.
Então, quem vem aqui por São Gonçalo do Amarante, estrada de Ceramirim, passa ali na frente, tem um retorno para acessar o aeroporto, aquilo tudo era mata fechada, na maior parte de sua construção. Então, aquilo é um fragmento muito grande. Ah, é grande em extensão, mas é largo, professor. Essa comunicação é viável. Pois é aí que o efeito de borda é muito típico. Porque é comum de se esperar que esses seres consigam visualizar a outra margem e queiram atravessar por visitação própria. Eles sabem que aquilo ali é a casa deles. E a gente passa no meio, devastando tudo, matando os pobres coitados dos bichos que estão passando lá. Tá bom? Cidade Satélite foi um grande exemplo, né? O bairro Vale do Pitimbu, Cidade Satélite, lá na transição Natal-Parnamirim, perto de Emaús. Nós fomos construídos, eu digo nós porque eu morei a vida inteira da área, ainda fico com isso na cabeça. O bairro foi construído no Vale do Pitimbu. Ali do lado eu tenho o lençol freático de São Vale, do outro lado eu tenho o Rio Pitimbu. Eu estou no vale daquilo tudo. E a maioria das casas ainda são circundadas por dunas de mata fechada. Então, até um dia desse, eu acho que Pitimbu já deve ter uns 40 anos, 45 anos de construção, mas até um dia desse era comum a gente estar em casa e chega um camaleão lá visitando a gente. Corre uma raposa de noite, assim, passando no meio da rua. A gente tá jogando bola no meio da rua. Aí passava uma cobra correndo, uma corre-campo daquelas verdinhas. Então é muito típico esse tipo de efeito de percepção de uma nova construção em meio a um ambiente que era conservado ecologicamente, tá bem? Essas são as fragmentações de hábitat. E uma outra coisa muito típica, que impacta muito diretamente a biodiversidade, as ações de ataque predatório. Caça, pesca predatória, ou por finalidades comerciais, ou por consumo próprio exacerbado. Por exemplo, pessoas que pescam para comer, pescam muito além daquilo que vai comer e não liberam os outros peixinhos. Por exemplo, aquelas pescas de arrasto, por rede e tudo mais. O pescador que vive disso, aquele cara ribeirinho, ele sabe exatamente que não deve fazer dessa forma. Se ele precisa de 3 peixes para hoje e amanhã, ele vai pegar somente os 3 peixes para hoje e amanhã. Mas tem uma galera aí que faz aquelas pescas de arrasto, pega meia dúzia de coisa, bota dentro do isopor e o resto fica lá. E aí eu tenho um impacto direto naquela biodiversidade. Ou, por exemplo, quando você faz esse tipo de ação predatória, por finalidade comercial, como, por exemplo, empalhar animais para comercialização e coleção, por exemplo. Matar determinados animais para tirar o couro, por exemplo, o couro de tilápia, que hoje não é mais um problema, porque a tilápia aqui é de onde tira o couro para fazer a parte de bioterapia, de regeneração e cicatrização, é feito com tilápia de viveiro, não tem mais tilápia in natura. Mas, por exemplo, o couro do jacaré, de algumas cobras, as plumas de algumas araras ou papagaios, né? O empalhamento de determinados passarinhos que são utilizados como adorno em determinadas pousadas, por exemplo, ou até mesmo a captura ilegal de animais vivos para colecionadores, né? Tudo isso é um problema, tá? A gente pode pensar muito aqui em outros exemplos, sei lá, a devastação das populações de elefantes para tirar o marfim, para fazer teclas de piano ou artefatos de adorno doméstico, né? Matar os rinocerontes para usar o chifre, enfim, uma porrada de coisa que a gente pode falar aqui. A pele de felinos para casaco de pele, principalmente de tigres, onça pintada, né? Indo a 2 extremos, Ásia e Américas. Então, tudo isso é um problema. Fora a galera que caça e mata pelo simples prazer de caçar e matar. Fora essa galera aí. Bom? Então, toda essa condução ilegal, toda essa condição de ataque ilegal aos seres vivos está intimamente associado à degeneração da biodiversidade, tá bem? Então, olha só que coisa tristinha, tadinhos. Olha, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, tá bem? Mas aqui tem 2 pacotes e não é de cocaína não, viu? Ó, tem 2 passarinhos aqui, um aqui e outro aqui. Dá dando para ver? De plumas brancas. Vocês conseguem ver aqui? Ó, bonitinho, ó. 2 passarinhos, um aqui, outro aqui. Professor, fazendo até uma analogia, isso é como um animal de pet shop, dá para ver. Sim, pois bem.
Aqui, esses passarinhos aqui são araras. Tá? São filhotinhos de araras azul, e uma das espécies das araras azul das Américas. As araras novinhas, assim como os urubus, eles apresentam plumas brancas. As suas primeiras plumas são branquinhas. Depois que elas criam aquelas plumagens maravilhosas. E até onde se sabe, pluma de arara azul no mercado negro é caríssima. É caríssima. Então a galera tem essa coisa do tráfico de animal também para tirar uma grana. E por isso, aliás, um dos motivos é esse, para a arara azul estar em extinção. Eu nem gosto de usar esse termo, que me dá uma ideia de continuidade, né? Parece que vai e acabou, não tem jeito. Está ameaçada de extinção, né? Inclusive, vocês já assistiram Rio? Aquela animaçãozinha da ararinha azul? Aquela agonia toda para arranjar uma namoradinha pro papagaio lá, ou lá, para a arara azul? Pois bem, é em decorrência dessa realidade ambiental. Por quê? As araras, elas são, no geral, animais muito raros, né? A arara azul, dentro das Américas, talvez seja das araras a mais rara. É muito rara, né? A arara mais rara. Mas, enfim, as mais raras. E elas são extremamente exploradas por esse comercial todo no entorno das suas plumas. Enfim, um outro problema é que o ciclo reprodutivo das araras ele é muito espaçado. Entre uma ninhada e outra, demora muito tempo. E araras azuis são monogâmicas. Então, a arara não tem haréns. Um macho de arara não sai fecundando uma porrada de ararinha, não. Ela vive junta sempre com o mesmo par. Assim como o panda. Então, como animais desse tipo, quando esses animais entram em vias de extinção, recuperar, manejar uma nova população desses animais e devolver ao ambiente é extremamente difícil, justamente por essa relação interativa de reprodução, tá? Os pandas tiveram agora um respiro, um refogo. Eles estão um pouquinho mais distantes da condição de extinção. E as araras azuis também deram uma melhorada aí, tá? Também deram uma melhorada aí, mas ainda assim estão em níveis um tanto quanto perigosos, tá? Professor, esse drama de reprodução de animais em cativeiro entrou em matéria por causa da pandemia com menos movimentação dos zoológicos. Sim, sim. Tá? Porque existem alguns zoológicos que eles são construídos a partir de animais indigentes, né, entre aspas, e uma condição de divertimento puro. Outros não. Outros zoológicos, eles são ambientes de reabilitação dos animais. E aqueles que não conseguem mais se inserir no ambiente natural são utilizados no contexto do zoológico. Mas algumas dessas condições de reabilitação estão associadas ao cativeiro reprodutivo. A necessidade de fazer com que ararinhas tenham mais ararinhas, que pandas tenham pandinhas, né, que tigres tenham tigrinhos. Se faz necessário de repor essa biodiversidade quando esses animais estão em condição de cativeiro. Beleza, crianças? Joia? E finish. Alguma dúvida? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, nos resta, então, 8 minutos, tá? Em 8 minutos eu não consigo começar um assunto novo sem torar no meio e a gente vai ter problemas. Nós fechamos esse bloco de impactos ambientais com a promessa de que nós ainda vamos ter um momento com o professor de geografia para a gente integrar a discussão política, ecológica e geográfica, porque ainda falta nos discutir a parte de remediação, que, de novo, vai ser algo um pouco mais rápido, haja vista que a gente já discutiu os impactos, já falava em remediação em boa parte das situações, então precisamos falar um pouquinho de remediação. Eu quero dar uma passeada com vocês a respeito das legislações ambientais vigentes, tá? E a importância de um regime de leis associadas ao meio ambiente. E quero conversar com vocês ainda sobre os domínios morfoclimáticos, né? Biomas, biociclos e tudo mais. Ainda que sempre eu deixo aqui no AMO para o professor de geografia falar sobre isso. Mas como eu consegui um parceiro, a gente vai ver uma aula em que eu entre na dele ou entre na minha, para a gente discutir esse ponto com a Genô, tá?
A gente pode discutir a parte de energias, como ele está fazendo, dar um enfoque ambiental nessa pegada aí. Vamos falar dos domínios morfoclimáticos, os biomas, discutir um pouquinho da importância da conservação da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, da Caatinga, do Cerrado e por aí vai. E a gente dá uma passeada também nas discussões políticas. A gente faz uma espécie de mesa redonda, como foi mais ou menos a nossa aula de hoje. Tudo bem, crianças? Show de bola? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado, a aula foi massa. Massa. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Anota as dúvidas de vocês aí, a gente discute, retoma esse papo é importante, tá bom? Ele é muito importante para a realidade de prova de vocês, certo? Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Tchau, Ainda tchau. não, Boneges, ainda não. Eu separei para ver, mas ainda não cheguei a assisti-lo. Mas eu vejo se eu faço isso agora descansando no final do dia, tá bom? Aí a gente bate um papo. Valeu, galera. Cheirão e até mais. Professor, Fala, brother. na época eu achei que tu tinha achado que tinha desligado e tinha saído. Não, vou desligar. Valeu, irmão. Valeu, até mais.